Boa tarde, tudo bem? Que bom. É uma alegria muito grande estar aqui em Caratinga, nesta casa muito querida, repleta de histórias essas todas de fidelidade à doutrina espírita, ao Consolador, né? É uma alegria muito grande, de verdade. Bom, o objetivo deste seminário é falarmos sobre a mediunidade gloriosa, que é o último capítulo dessa obra essa de Leon Denis. E acho que é muito oportuno lembrarmos a memória desse grande personagem do Espiritismo. Quem foi Leon Denis? Não é? Alguém aqui conhece? Muito bem. Bom, todo grande missionário, quando vem à Terra, ele não vem sozinho. Atrás dele, ou com ele, vem sempre uma corte de trabalhadores que irão, de alguma forma, assessorar o seu trabalho. E, sem dúvida nenhuma, Allan Kardec é um grande missionário, não tenhamos dúvida. Kardec teve em suas mãos a responsabilidade de trazer a terceira revelação, de esquadrinhar o mundo invisível, de entender as leis que regem esse mesmo mundo, o mundo espiritual, e mais do que isso, extrair uma filosofia moral dessas observações, experiências, enfim. E é interessante, porque em obras póstumas vamos observar um diálogo, por demais curioso, que Kardec trava com o seu guia espiritual. Era dezembro de 1861, e Kardec, estando em uma reunião com um médium de sua confiança, ele pergunta, afinal, quem seria o meu sucessor? Porque percebia ele que as dificuldades, as lutas eram muito grandes. Todas elas se apresentavam como verdadeiras pedradas. A execução da sua missão era por demais difícil. No entanto, Kardec tinha uma força moral estupenda. Não tinha medo, era corajoso, era fiel àquilo que os espíritos haviam lhe entregado. Mas percebia que o trabalho precisava de continuidade. Como observamos aqui, nesta casa, 123 anos de estudo e dedicação à causa espírita. Por certo, para isso é preciso de companheiros que deem continuidade ao programa estabelecido. Essa era a preocupação de Allan Kardec. Bom, e nesse diálogo, ele vai questionar o seu guia espiritual, que, afinal de contas, quem seria essa figura? Se já havia, em alguma medida, o mundo espiritual pensado nisso. E claro que isso tudo já havia sido delineado, traçado. Era todo um plano de implantação da terceira revelação. Não era alguma coisa do acaso. Era uma revelação que vinha das esferas superiores. Portanto, os espíritos vão dizer que ficasse tranquilo, porque havia um continuador. E deram para Allan Kardec as características. Primeiro, ele deveria ser fiel aos passos de Kardec. Se Kardec havia sido o grande iniciador, esse seria o consolidador da doutrina espírita. Que ele teria coragem e sofreria muitas lutas. Lutas rudes, não tão menores quanto aquelas que Kardec estava sofrendo. E então, nós podemos imaginar, afinal de contas, quem seria essa figura, essa criatura?
Já não é difícil de imaginar, mas por um exercício de análise, nós podemos observar algumas figuras que estavam ali ao lado de Allan Kardec. Gabriel Delany, filho de uma pessoa notável e amigo de Allan Kardec, o senhor Alexandre Delany. Ele que fora responsável, Alexandre Delany, portanto o pai, responsável por levar a mensagem espírita por diversas regiões da Europa, a Bélgica, a França, algumas vezes até mesmo na Itália. E Gabriel Delany, desde muito pequeno, já esteve à frente da doutrina espírita. É um fato curioso que aos 8 anos, uma pessoa indo até a sua casa e batendo a porta, interroga ao menino, a sua mãe e o seu pai estão? Não, mamãe e papai não estão. Bom, que pena, porque gostaria muito de participar de uma sessão espírita. Ele, por isso não, vamos fazer a reunião. Isso está relatado na Revista Espírita. E com 8 anos de idade, Gabriel Delany assume esse papel. E tem um outro fato curioso, que ainda muito jovem, Kardec, sendo como que um avô para ele, o coloca no colo, diz Delany. E em determinado momento, fazendo carinho, aquele momento, digamos assim, familiar, ele olha para a criança e diz: você será um grande profeta da ciência espírita. E de fato, ele foi. Mas ele assumiu um papel muito específico, que é o da ciência espírita. Portanto, podemos descartá-lo. Não descartá-lo no bom sentido. Não seria ele esta figura responsável por assumir o trabalho de Allan Kardec, dar continuidade e consolidá-lo. Pois bem, temos a figura de Camille Flammarion, astrônomo, uma pessoa de ciência, de saber, um grande poeta, sensível às coisas da natureza, que desde a primeira hora esteve à frente do estudo. Muito bem. Ok. Muito bem. Eu acho que melhorou. A minha voz não é tão boa para isso. Muito bem. Ok. Bom, então, Flammarion, desde a primeira hora, ele teve um interesse pela doutrina espírita. Já no ano de 1857, recebe o Livro dos Espíritos, o lê com avidez e fica encantado pela doutrina. Vai atrás de Kardec, dialoga com o mestre lyonês e é convidado por Allan Kardec para ser médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No entanto, na sua trajetória, no seu caminho, ele teve em alguns momentos alguns conflitos que são muito naturais. Em determinado momento, ele se encanta com outras teorias, outras ideias, todas delas, sem dúvida, interessantes, mas em alguma medida conflitante com a doutrina espírita. Portanto, não reconhecemos em Camille Flammarion essa figura, e nos sobra Denis. E para nós, e eu acho que é um consenso no movimento espírita, Denis representa esse grande consolidador da doutrina espírita, por sua fidelidade, por seu compromisso e por seu amor a Allan Kardec. Bom, e quem foi Leon Denis? Leon Denis teve uma infância muito difícil, com muitas dificuldades. Não foi fácil. Nasceu em janeiro, 1º de janeiro de 1846. Era filho de uma família muito pobre. Viviam na região da Lorena, no distrito de Fougue, um departamento que sempre teve
muitos conflitos, sempre tinha muitas disputas entre França e Alemanha, em diversos momentos, ora era da França, ora era da Alemanha, enfim. E ali, o seu pai, o senhor Joseph Denis, ele era responsável por construir telhados. Só que o senhor Joseph Denis era alguém assim muito incipiente, né, que tinha muitas dificuldades com a disciplina, vez ou outra era, digamos assim, um tanto quanto, digamos, irresponsável. Não sei se é bem esse o termo, enfim. Mas ele não parava em emprego. E isso dificultou muito a vida de Denis, porque ele não pôde, por exemplo, estudar. Não teve condições para o estudo, porque de um período aí que vai de 1851, 52, até que ele se muda com a idade de 16 anos para a cidade que ele vai viver até a morte, que é Tours. Ele mudou 9 vezes, muito em função dessas dificuldades do pai. E desde os primeiros momentos, o pai o chamou para o trabalho, porque não dava para perder os braços de Denis, que, por certo, deveriam contribuir com o sustento da família. Então, ele, desde a primeira infância, teve que trabalhar duramente, acompanhando seu pai nas tarefas com os telhados. Depois o seu pai se muda para a cidade de Lyon, e ali ele tem que ir para a casa da moeda, e onde ele pegava o esmeril para polir as moedas. E isso era um serviço que dava um certo desconforto, porque várias vezes o polidor, o esmeril, pegava as suas mãos. E outras vezes ele foi trabalhar com o pai na companhia de trem, onde o seu pai assumiu o papel de direção de algumas estações, como, por exemplo, a de Moulx. E ali, naquele distrito pequeno e, de certa forma, isolado da civilização, ele teve que travar duras lutas para conseguir o sustento dos pais, da família. E é interessante porque o seu pai era muito distraído, como dissemos. E tem um caso assim pitoresco que ocorreu nessa estação de trem, em Moulx, onde o seu pai, em determinado momento, melhor dizendo, chegando o chefe da estação, melhor dizendo, da estação não, da linha férrea, era um fiscal. Ele, procurando pelo senhor Joseph Denis, pergunta onde ele estava, e o pequeno Denis não sabia. Ele indaga o jovem Denis: afinal de contas, onde está seu pai? E ele, muito preocupado: poxa, se eu falo meu pai, se eu falo para o fiscal que eu não sei onde está meu pai, perdeu o meu pai o emprego, perdemos o sustento. Ele olha para um determinado local onde tinha funcionários que estavam ali entregando as mercadorias para serem colocadas no trem, e diz: bom, está ali, aponta para ali. E aí salva o seu pai. E então a vida de Denis sempre foi muito marcada com essas dificuldades. E ele teve que tomar as rédeas da família. Portanto, a gente percebe que a vida dele, em certa medida, é diferente até mesmo de Allan Kardec, que teve oportunidades de estudos, de trabalhar, de ser, de certa forma, um intelectual reconhecido. Coisa essa que não acontece com Denis. Muito difícil a sua vida. Portanto, na idade de 16 anos, ele chega a Tours, que é uma cidade que marcou muito a sua existência. Ali, ele adquire um emprego que podemos dizer que deu estabilidade a ele e a sua família. Ele vai trabalhar em uma casa de peles chamada Casa Pilet. E nessa casa ele era responsável por amaciar os couros. E já desde esse momento, encantado com os livros, que sempre lhe foi muito caro, alguma coisa que lhe atraía, chamava a sua atenção, ele, nos momentos de intervalo no trabalho, passava esses momentos com os livros, lendo.
Isso chamou muita atenção dos responsáveis da empresa. E era uma coisa curiosa, afinal, um menino jovem, que poderia estar se distraindo, estava estudando. E observando que a caligrafia daquele jovem era muito bela, muito bonita, o convidaram para ser o escrivão da empresa, responsáveis por anotar as saídas, as entradas da empresa. E assim ele foi galgando alguns passos nessa empresa. E em determinado momento, ele faz uma proposta que vai ter muito a ver com a atividade doutrinária, de divulgação doutrinária que ele vai realizar. Porque ele faz uma proposta para os donos da empresa para ser um representante comercial, expandir os negócios da empresa. E eles acatam. Então, ele, a partir daquele momento, vai viajar à Europa, o norte da África, levando os produtos da empresa e também a doutrina espírita. Bom, mas, afinal de contas, como que Leon Denis chega à doutrina espírita? Essa é a questão. Claire Balmar, que foi amiga de Denis por mais de 18 anos, foi sua secretária durante 9 anos, secretária pessoal, uma filha espiritual de Leon Denis, vai dizer que Denis, antes de entrar para a doutrina espírita, ele teve 2 grandes crises. A primeira crise é de um ceticismo religioso, melhor dizendo, misticismo religioso. Ele ficou encantado com a Igreja Católica. Em vários momentos em Tours, ele saía nos momentos de intervalo e passava longas horas nas igrejas, observando as imagens, sendo envolvido pela liturgia, pela beleza das igrejas, enfim, e isso o encantava. E era, inclusive, isso, alguma coisa que trazia um certo desconforto para sua mãe. Porque com a idade que ele estava, geralmente os jovens franceses eram atraídos por outras coisas. E sua mãe perguntava sempre onde havia passado essas horas todas, né? Enfim, e essa foi a primeira fase, que foi uma crise, porque ele ficou quase que fanatizado pela igreja. Mas, em determinado momento, ele entra em uma outra crise, que vai em uma outra direção, que é uma crise de ceticismo, de dúvida, profundas dúvidas. Já nesse momento, ele passava longas horas nas bibliotecas, lendo, fazendo longas reflexões sobre a história, sobre a filosofia, sobre as grandes tradições religiosas. Já desde esse momento a gente percebe ele atraído para a doutrina dos druidas. E aí a gente percebe já uma ligação com Kardec, porque afinal de contas Allan Kardec utilizou desse pseudônimo porque ele havia sido um druida das Gálias, um sacerdote do povo celta, enfim. Então ele entra numa crise e deixa de acreditar em muitas coisas, se torna um materialista, curiosamente, um materialista, porque não encontrava respostas na religião dos seus pais. E Denis tinha um hábito muito peculiar, porque muito embora com muitas dificuldades financeiras, né, ele sempre foi atraído pelos livros, e ele gostava de ir frequentar as livrarias e as bibliotecas. E em Tours havia uma única livraria, ficava na rua principal, a Rua Nacional. E ali, vez ou outra, ele visitava as vitrines, não entrava, e verificava o que havia ali exposto, porque mesmo sem recurso, ele ia à biblioteca municipal e ali tomava o volume emprestado. Mas com a idade de 18 anos, ele entra nesta livraria e ali encontra uma obra. E essa obra o atrai, como se dissesse, venha, me leia, né? E ele encontra o Livro dos Espíritos. É uma obra que vai mudar radicalmente a sua vida. Vai dizer ele,
no prefácio que ele vai fazer para a biografia de Allan Kardec, que foi a primeira biografia, diga-se passagem, que foi escrita por Henri Saussure, um grande espírita lyonês, e ele diz que ao ler aquela obra, ele encontrou a solução racional para todos os enigmas da vida, diz ele. E é uma coisa interessante, porque ao ler a obra, ele leva para casa. E ele esconde de sua mãe, porque sua mãe era uma senhora assim, muito cuidadosa. Ficava verificando sempre o que se passava na vida do filho. Isso aqui é uma coisa difícil, é esconder alguma coisa das nossas mães, né? Parece que tem uma coisa, a gente pensa e ela já sabe, né? A gente olha diferente, ela sabe exatamente o que a gente está pensando. E a sua mãe encontra a obra e começa a ler a obra escondida do filho. Em determinado momento, Denis chega à casa e encontra a mãe lendo. E os dois, simultaneamente, se convencem pela doutrina espírita. E se tornam, portanto, a partir daquele momento, espíritas. E aí que vai ocorrer o primeiro encontro de Denis com Allan Kardec. Porque Kardec, a partir do ano de 1864, ele vai fazer as famosas viagens espíritas. Ele vai a Lyon, ele vai a Tours, ele vai até mesmo à Bélgica, visitando, aconselhando, tirando algumas dúvidas dos espíritas. Em diversos momentos, esses espíritas ofereciam a Allan Kardec banquetes. E Kardec, com aquela humildade que lhe era muito peculiar, ele dizia que, em verdade, toda essa homenagem deveria ser ofertada aos bons espíritos, que eram eles que lideravam efetivamente a planificação, a disseminação do Consolador. Bom, em uma dessas viagens, Allan Kardec foi a Tours falar sobre o tema a obsessão. E, nesse momento, a França estava sob a ditadura de Napoleão III. E todas as reuniões que tivessem mais de 30 pessoas deveriam ser comunicadas às autoridades. E as autoridades deram a autorização para que fosse realizada a tal reunião, em um espaço mais amplo, que pudesse comportar a comunidade espírita de Tours e das localidades. No entanto, faltando poucas horas para que Allan Kardec proferisse a sua conferência, a autorização foi cassada. E isso trouxe algum constrangimento e dificuldades para que o projeto fosse executado. Entretanto, um dos espíritas ali de Tours ofereceu a sua casa, que ela era muito grande, muito espaçosa e tinha um grande jardim. E precisava de alguém que ficasse à porta do antigo salão onde seria realizado a conferência anteriormente e dissesse onde que efetivamente se daria aquele momento de confraternização, diálogo, enfim. E Leon Denis foi o responsável por estar à porta. O garoto de 18 anos. Foi dado esse encargo para Denis. E ele o fez com muita alegria. E, terminando aquele momento, ele se dirigiu à residência do espírita. E diz ele que foi alguma coisa encantadora. Ver Allan Kardec falar do tema obsessão sobre a luz das estrelas, do luar. Foi um momento de profundo encantamento, enamoramento de Denis por Allan Kardec. Ele reconheceu em Allan Kardec um gigante moral e espiritual, alguém que vinha de muitas eras e eras, já com aquele perfil de um homem bom. E é difícil você reconhecer de imediato essa profundidade de conhecimento, de racionalidade, mas principalmente de bondade. E Denis reconhecia em Allan Kardec essa figura. E ele pensou, bom, hoje não dá para ter um contato mais próximo,
mas por que não no dia seguinte? E aí ele já saiu dali planejando de no dia seguinte se dirigir à vila, tinha um nome até sugestivo, a Espiritovila, onde morava esse companheiro. E pela manhã ele se dirigiu, portanto, a essa residência. Chegando ali, ele percebe, abrindo o portão, que Allan Kardec estava em cima de uma escada, apanhando cerejas para sua esposa. E ele achou melhor não interromper aquele momento de intimidade, e que ele dizia também que era um momento bucólico, porque muito provavelmente Allan Kardec não tinha aqueles momentos, eram momentos raros, porque trabalhava muito, aqueles momentos de intimidade com a esposa. Então ele respeitou. E Denis vai ter outras 2 oportunidades de se encontrar pessoalmente com Allan Kardec. No entanto, esses encontros se deram em Paris, ali na vila de Saint-Anne, onde Allan Kardec nesse momento residia. Infelizmente, não sabemos o conteúdo das conversas, porque Denis não revelou, ou melhor dizendo, talvez os seus biógrafos não tenham revelado para nós. E assim se deu esse contato de Denis com Kardec. Mas todo missionário há um processo de preparação. E com Denis não foi diferente. Denis, ele teve 2 grandes responsabilidades no movimento espírita. A primeira foi de falar, propagar através de palestras, de conferências, de seminários, a doutrina espírita. E a segunda foi a sua carreira brilhante, a carreira literária, espalhando o conhecimento espírita através dos livros. E tudo isso foi feito, digamos assim, em 2 momentos simultâneos. A primeira se deu através da maçonaria. Os maçons de Tours, percebendo que o jovem Leon Denis era alguém com grandes conhecimentos, com uma envergadura moral, um rigor moral, que era muito característico, eles o convidaram para a loja dos Demófilos. E ali ele começa a falar dos temas vinculados à maçonaria. E ali nós podemos dizer que ele faz um verdadeiro treino da sua oratória, que era brilhante, muito diferente da minha, né? Mas era alguém brilhante. E encantavam as multidões, ficavam fascinados com o seu verbo. Era brilhante, portanto. No entanto, em determinado momento, ele entra em crise com a maçonaria. Era alguém humano como nós, né? Todos nós temos as nossas crises. Porque, nesse momento, a maçonaria decide tirar a ideia de Deus. E para ele isso era alguma coisa indiscutível. Deus era alguma coisa que para Denis era uma verdade profunda. Não tinha como negar a existência de Deus. Bom, se a maçonaria, pelo menos desta loja, nega Deus, eu saio. E ele saiu. Um outro momento, em uma outra instância, melhor dizendo, foi na Liga do Ensino, que foi uma instituição fundada por grandes intelectuais e políticos franceses, como Jean Jaurès, né, o pai da teoria da social-democracia, Jean Massé, que era deputado ali da região. E a Liga do Ensino tinha o objetivo de propagar a história, a filosofia, educar os trabalhadores, levar temas culturais, como, por exemplo, fazer palestras e conferências sobre outros países, culturas diferentes, e viram em Leon Denis uma figura interessante para esse trabalho, e o chamaram. Chamaram que ele pudesse participar. E Denis foi o principal conferencista da Liga do Ensino.
E a Liga do Ensino se espalhou por toda a Europa, foi para a França, né, claro, a França, a Bélgica, a Itália, Espanha, Portugal. Temos notícia que até aqui no Brasil, Rui Barbosa fundou alguns núcleos da Liga do Ensino, enfim. E ali, Denis não só treina a sua oratória, como também faz os seus primeiros ensaios literários. Ele fez uma conferência brilhante chamada O Progresso. E nessa conferência, os companheiros acharam que era interessante que ele rascunhasse e transformasse isso em um livro. E assim ele o fez, e lança sua primeira obra. Outra, que também saiu pela Liga do Ensino, foi frutos de uma viagem muito bela e também pitoresca que ele fez ao norte da África e à Itália, Tunis e a ilha de Sardenha. É um opúsculo assim de umas 50 páginas. Era um diário de viagem, onde ele anotava as coisas mais pitorescas. E tem coisas assim muito curiosas, onde, certa feita, ele estando com alguns beduínos do deserto, ele os convida para uma noite de conversa, onde seria feita uma roda fora da tenda, à luz das estrelas e das fogueiras, e eles preparavam assim uma comida muito condimentada, era uma comida assim muito forte, que Denis não estava acostumado, e tinha hábitos assim muito peculiares e em alguma medida estranhos, não é? Porque eles limpavam os talheres nas roupas assim todas sujas e não tinha muita higiene. Isso foi uma coisa assim bem interessante. Para a gente não se alongar, fiquemos só com essa imagem, enfim. E aí, os espíritos disseram para Leon Denis que ele tinha uma missão, uma tarefa. No ano de 1872, logo após a Guerra Franco-Prussiana, onde Denis foi para o fronte dessa guerra, né, que foi uma guerra assim muito, talvez a primeira guerra assim sangrenta, que morreram 70 mil pessoas, né, alguma coisa assim escandalosa para a época, onde até mesmo nessa guerra, no fronte da guerra, Denis havia participado de algumas experimentações. Havia uma casa mal assombrada, e ele e um general que era muito amigo seu, resolveram ir para experimentar nessa casa assombrada. Vocês imaginam que tenha sido, né? Aqueles fenômenos assim, que coisas subiam, desciam, e as paredes rangiam, e as vozes falavam, mas isso trouxe uma certa... Denis era muito atraído por esses fenômenos, ele não tinha medo, enfim. Bom, mas no ano de 1872, Denis, participando de algumas sessões de grupos de pessoas muito simples, que eram os mineiros de uma cidade próxima a Tours, Le Mans, o seu guia espiritual se apresenta, Jerônimo de Praga. E ele o chama, digamos assim, à responsabilidade, dizendo que ele tinha uma tarefa com o espiritismo, que ele não tivesse medo, porque o apoio não faltaria. E é assim, com todos aqueles que se decidem pelo caminho do bem. Nunca falta o apoio. Tem dificuldades, é bem verdade, mas também tem muito amparo e assistência. E se apresentou como um benfeitor espiritual, Jerônimo de Praga. E é interessante que daí a gente pode fazer uma conexão com Allan Kardec. Porque quem foi Jerônimo de Praga? Jerônimo foi um grande intelectual e professor universitário da época da Universidade da Boêmia, hoje República Tcheca. E tinha um grande companheiro, Jan Hus. E sabemos nós, com uma certa firmeza e tranquilidade, podemos afirmar que essa é uma das reencarnações de Allan Kardec. Em determinado momento, onde a igreja estava no auge das deturpações da doutrina do Cristo, onde se vendiam as indulgências, onde se poderia comprar um pedaço de um terreno no céu. Quero morar próximo a um santo, um determinado santo. Ali nas bancas das feiras se vendia essas possibilidades de posse no céu. E
Rus, vendo nisso alguma coisa estranha, e também percebendo que as fogueiras se levantavam, as fogueiras da Inquisição, aqueles que de alguma forma tentavam encaminhar novamente a igreja para o Evangelho, eram queimados. E ele, portanto, começa a se erguer contra essa postura, que nós podemos dizer assim, antidoutrinária, porque deturpava profundamente a moral do Cristo. Então ele ergue uma igreja, a igreja de Belém, a capela de Belém, e começa a pregar, fazer as pregações na língua daquele povo, o tcheco. E isso incomoda muito a igreja. Então, Rus e Jerônimo de Praga são chamados ao concílio de Constança. E ali no concílio ele é convocado a negar as suas ideias, a dizer que a igreja, tudo estava certo com a igreja, que o Papa era realmente infalível e que ele estava dando bom direcionamento para o ensino. No entanto, ele, como uma pessoa com muita tranquilidade e serenidade por aquilo que pensava, e convicção principalmente, não nega. E ele vai para a fogueira. E o seu amigo Jerônimo de Praga também. E é interessante porque no momento que estava erguendo a pira e o fogo toma conta, Rus, ele praticamente profere uma profecia. E Rus, em tcheco, significa pato ou ganso. E ele diz mais ou menos assim: hoje assais o pato, falando daquele momento que ele era queimado. No entanto, um dia virá um cisne de luz que voará tão alto que as vossas labaredas não alcançarão. E Jerônimo de Praga, esse amigo de Rus, e que nesse momento em que Denis estava recebendo a missão, Jerônimo se apresenta como seu benfeitor espiritual e diz que ele tinha responsabilidade. Bom, e ele assume essa responsabilidade. Ele começa a levar a doutrina espírita sempre que ele tinha um compromisso profissional em alguma cidade, ele aproveitava para realizar as conferências, que foram inúmeras. Nós temos catalogados 300 títulos de conferências que Leon Denis realizou em toda a França, no norte da África, praticamente em toda a Europa, pelo menos no centro da Europa, França, Bélgica, Suíça, Itália, enfim. E o verbo de Denis era tão inflamado que muitos o consideravam um profeta. Tem um caso muito pitoresco, que ele foi fazer uma conferência em Argel, que ali tem uma comunidade muçulmana muito grande, né, no norte da África. E Denis fazendo essa conferência, ao final, no início, antes da conferência, ele deixa seu sobretudo em uma sala contígua à sala de conferências, e terminando, as pessoas o aplaudem assim, de maneira muito efusiva. E quando ele vai pegar o sobretudo, ele percebe que não há mais nenhum botão. Ele, bom, não seria mais fácil ter levado o sobretudo, né? E comenta com os companheiros, mas afinal, o que aconteceu, né? Sem botão? Eles dizem, bom, eles o reconhecem como um profeta. E na nossa tradição, é muito importante ter algum amuleto desse profeta. Então, na verdade, isso é um elogio. É interessante, enfim. E Denis começa, a partir de então, ser reconhecido como grande orador espírita. E é atraído para os espíritas de Paris. Eles tomam, chegam as notícias desse jovem conferencista, e Lay-Marie, que era a principal figura desse momento, que liderava o movimento espírita, que organizava, enfim, o chama a Paris. E ele realiza uma singela homenagem a Allan Kardec. Era de hábito, à época, sempre no dia 31 de março,
fazer uma homenagem ali no cemitério do Père Lachaise, né? Onde havia aquele dolmen que os espíritas haviam construído em homenagem à memória de Kardec. Então, a partir desse momento, Lei-Marie o chama para disseminar a doutrina espírita por todas as partes. E no ano de 1889, Denis é chamado para participar do Congresso Espírita, o Congresso Espírita e Espiritualista de Paris, que foi o segundo realizado. O primeiro, um ano atrás, 1888, na Espanha, em Barcelona. Bom, a partir desse momento, a sua vida muda. Por quê? Os espíritas, reconhecendo em Denis uma capacidade não só de grande habilidade oratória, mas alguém que também tinha capacidades literárias, visto que 2 anos antes ele havia lançado um opúsculo muito bonito, O Porquê da Vida, e essa nós podemos dizer que é a primeira obra espírita de Leon Denis. Eles pedem que ele escrevesse uma obra que pudesse resumir a doutrina espírita. E uma obra simples, de poucas páginas, mas Leon Denis escreve um monumento belíssimo, que é o Depois da Morte, onde ele sintetiza a filosofia espírita, a moral, como nós vamos reconhecer na última parte da obra, o caminho reto, onde ele demonstra de maneira patente que a doutrina espírita, os seus ensinos, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, a reencarnação, a ideia de Deus, não é alguma coisa nova. Na primeira parte, ele vai tratar da doutrina secreta, uma doutrina em que os iniciados em grandes tradições religiosas, como o hinduísmo, como o budismo, como o druidismo, até mesmo o cristianismo, havia elementos ali consistentes que apontavam essas ideias espíritas. E é uma obra que para nós, aqui de Minas, até falávamos isso ontem, é alguma coisa muito cara para os brasileiros e principalmente para os mineiros, porque está vinculada à figura de Eurípides Barçanufo. É um caso muito interessante, narrado por Corina Novellino, no livro Eurípides, o Homem e a Missão, onde ela conta um diálogo que tem Eurípides e seu tio, o senhor Mariano, né? Mariano já era espírita, convicto, e dizia sempre para Denis sobre o espiritismo. Para Eurípides, né? Só que Eurípides, muito católico, vinculado aos vicentinos, recusava sempre essa ideia. No entanto, um dia ele chega com a obra e diz assim: olha, meu filho, se essa obra não te convencer, nada mais te convence. E era o Depois da Morte. Eurípides lê a obra em uma noite. Ao acordar, ele diz para o tio: tio, eu sou espírita. Embevecido com a obra, ele a toma novamente e vai para o local onde ele costumava fazer as suas orações, meditações, e lê novamente. E a partir daquele momento, se ergue a figura, essa figura belíssima de Sacramento, Eurípides, e vinculado a Denis. Não é? Tamanho o poder dessa primeira grande obra de Leon Denis, que foi lançada em 25 de dezembro de 1890. Uma obra que fez um sucesso tremendo na Europa. Foi traduzido por uma quantidade, dezenas de idiomas. Todos ficaram assim encantados. Em nossas pesquisas singelas, nós encontramos um relato de um jornalista francês que que tinha uma coluna na Revista Semanal Literária de Paris. Ele dizia assim: bom, dos livros que eu li nessa semana, não há nenhum
que supere em lógica, em beleza e poesia do que o Depois da Morte. E, de fato, essa obra, até o final da vida de Leon Denis, vai consolar muitos corações. Nós temos cartas e mais cartas, principalmente do período da Primeira Guerra, de 14 a 18, onde mães, filhos, filhas, esposas que haviam perdido os seus queridos pela guerra, vão encontrar nessa obra, o Depois da Morte, uma fonte profunda de consolo. Sem contar da moral, né, que essa obra tem. É uma obra que eu nem posso comentar muito, porque senão eu choro, porque foi a primeira obra que eu li de Leon Denis. E é uma coisa assim que eu guardo com muito carinho no coração, enfim. Bom, e a partir desse momento, Denis segue a carreira literária. E surgem muitos problemas, no movimento espírita mesmo. Porque os espíritas, a partir ali da década de 80, 1880, eles vão estar assim, encantados pela ciência espírita. E aí temos que ter atenção. Porque vários baluartes daquele momento vão ser atraídos para esse tema. E até aí nenhum problema. Realmente temos que ter atenção pela ciência espírita. Mas a doutrina espírita não é só isso. Como é que está o tempo nosso? Está estourado? Tá. Bom, tá ok. Quanto? 15 minutos? Tá ok. Bom, desculpa, gente, que a gente vai empolgando com o Denis e dá isso. Desculpa, Schubert. Bom, mas a doutrina espírita, ela é uma totalidade. Ela tem uma abrangência de assuntos, né? A filosofia, a ciência, a moral, a religião, enfim. E muitos estavam atraídos só para o fenômeno. E alguma coisa interessante, sem dúvida. Mas temos que dar uma finalidade útil para isso. E as criaturas estavam dispersas, né? Não tinham a capacidade de extrair do fenômeno uma filosofia para a sua vida. Diziam, bom, a alma existe. Não só a alma existe, ela sobrevive à morte do corpo. E daí? O que fazemos disso? Essa sempre foi a preocupação de Allan Kardec. Veja o que ele fez em O Céu e o Inferno. Ele não entrevistava só para saber se a pessoa estava viva ou não. Não era isso o objetivo. É para entender o que se passava no mundo espiritual. E ele entendeu que aquilo que essas criaturas estavam vivendo no mundo espiritual guardava uma relação com a vida que elas tiveram. E aí ele pensou, bom, então temos que viver bem aqui, para que possamos viver bem no mundo espiritual. E essa nós podemos dizer que é a centralidade da ideia espírita de mediunidade. É ter o intercâmbio com os espíritos, sem dúvida, mas com o objetivo de consolá-los, aqueles que estão sofrendo, esses espíritos. E, através, ter o intercâmbio com entidades elevadas, porque eles têm muito a nos ensinar. E, através disso, formular uma ética, uma lei, que Allan Kardec vai reconhecer, que é uma lei natural. Não é isso que ele diz lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos? Ali nós temos a ética, a moral espírita. E precisamos seguir esse caminho para que possamos viver bem no mundo espiritual. Bom, que é a vida verdadeira. E Denis vai, nesse momento, a partir de então, conduzir o movimento espírita novamente para essa ideia. Não basta simplesmente experimentarmos, trazer os espíritos, materializá-los, ter os fenômenos mais interessantes possíveis, se não formos capazes desse intercâmbio, nos tornarmos criaturas melhores. E aí que surge no invisível.
Porque no invisível nós podemos dizer que Denis vai rastrear tudo aquilo que havia de pesquisas em torno da mediunidade, mas ao mesmo tempo vai conduzir para uma moral, para que a prática espírita ela possa ser realizada com a ética, com princípios, com objetivos elevados, porque do contrário nós podemos trazer para nós entidades perturbadoras, que pode gerar as obsessões, não é? Então, Leon Denis para nós é aquele que consolidou a doutrina espírita em suas obras, que são muitas, né? O problema do ser e do destino, essa que nós trataremos de maneira diminuta aqui no Invisível, o além, a sobrevivência do ser, cristianismo e espiritismo, o gênio céltico e o mundo invisível, enfim, uma quantidade grande, todas elas têm o seu brilhantismo, mas principalmente a fidelidade a Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, gente. Então, em primeiro lugar, caros amigos, irmãos e irmãs, parabéns a vocês que estão comemorando o aniversário da casa. E parabéns não só por conta da data significativa, mas principalmente porque aqueles que sustentam uma casa, tanto materialmente quanto nas suas linhas de trabalho, né, são, no fundo, os médiuns da casa, né? São os filhos, os moradores de um templo, de uma escola, de uma casa espírita. Então, isso tem um significado muito grande, né, para vocês. Né? A gente nunca deve considerar uma comemoração, né, uma homenagem, né, a pessoas ou instituições apenas uma coisa exterior, mas também uma coisa interior, uma coisa que diz respeito a nós. Né? E foi muito propício que a gente tenha escolhido o tema no invisível, dentro do qual está a mediunidade gloriosa, que é uma das formas mais belas, mais puras, mais completas da gente ver a doutrina espírita. Né? É uma síntese, é um extrato, né, para o qual o nosso irmão Tiago nos encaminhou já, né, com muita competência. Então, a gente vai direto ao ponto. A mediunidade, ela é universal. Nesse livro, o nosso Leon Denis, que é um filósofo, que é um poeta, ele diz uma frase brilhante, né? A natureza inteira é médium, não são só as pessoas. A natureza é médium de Deus. Né? O desabrochar de um campo de flores, né, é um hino à glória de Deus, à beleza, à perfeição da vida. Né? O levantar e o quebrar de cada onda é uma respiração do universo, uma revelação muito explícita, muito clara, né, da presença de Deus entre nós. Então, existe um processo universal de sístole e diástole, de crescimento, de evolução, que a gente, com algum esforço, a gente pode enxergar em todos os lugares. Tá? Então, é muito errado, muito incorreto, quando a gente fala em mediunidade, a gente pensar que essa é uma função ou uma característica de algumas pessoas e associar a mediunidade a uma salinha escura com uma mesa e um monte de gente falando ou escrevendo de olho fechado. Né? Isso não é tudo, não é a história toda. Talvez, provavelmente, não seja nem a história principal da mediunidade. É preciso que a gente passe a enxergar a mediunidade nas frases lúcidas, conscientes e sábias de uma criança pequena, que não teria sido capaz de formular aquele pensamento sozinha. É preciso que a gente enxergue a mediunidade nos nossos sonhos sugestivos, que nos alertam para uma determinada dificuldade da vida, para uma determinada circunstância. É preciso que a gente enxergue mediunidade no transportador de leite, que estava passando aqui às 8h30 da manhã, e falou, eu lembrei que o meu pai frequentava a casa, eu resolvi deixar uma caixa de leite aqui.
Aí ele tirou uma caixa do caminhão e deixou aqui uma caixa de leite. Isso é mediunidade. E se não é isso, e se a gente não enxergar dessa forma, a gente não está enxergando o que de mais comum, natural e valioso há nesse processo, que é o processo natural de solidariedade, né? De comunicação entre os espíritos e nós. E o espírito é uma coisa fantástica, gente, porque o espírito sopra onde quer. Ele não pede licença, ele não pergunta, geralmente, se a gente está pronto, né? E ele abate os soberbos e levanta e enaltece os humildes. Então, o espírito, né, ele tem as suas próprias intenções, a sua própria lógica, a sua própria consciência e planejamento, né? Seja o espírito de Deus, seja o espírito dos nossos amigos, dos nossos parentes, né, que ultrapassam em muito os nossos interesses, planejamento, a nossa consciência. É o tipo de dimensão da vida, embora haja outros, e a gente deve ser humilde em todas as dimensões da vida, né, a mediunidade é a dimensão da vida em que a gente tem que ser excepcionalmente humilde. A gente não pode pretender dominar, compreender ou controlar o processo mediúnico, né? Tanto é misterioso e complexo esse processo, que ao longo de todo o desenvolvimento da humanidade, ele foi visto com assombro, medo, dúvida, né? E também de uma forma, às vezes, respeitosa, mas supersticiosa, né? Então as pessoas se curvavam ao fenômeno com medo, né? Com admiração afetada e imprópria também, né? Então, a nossa abordagem desse fenômeno deve ser sempre muito humilde, mas também de acordo com a grande tarefa do Consolador, racional, criteriosa, lúcida. A gente precisa enquadrar a mediunidade, na medida do possível, em regras. Mas que regras? Inventadas, né? Não, precisam ser regras que nós enxergamos universalmente, né? Se é para ser uma ciência, se a gente quer fazer uma ciência da mediunidade, e o Espiritismo é essencialmente a ciência da mediunidade, e as conclusões filosóficas, por um lado, por outro lado, a síntese filosófica desses fenômenos mediúnicos, então a gente precisa enxergar essas leis, né, esses processos, né, como regularidades e realmente leis universais, onipresentes, né, indistintamente, né, em relação a povos, épocas, tipos de pessoas, né, e quanto mais nós restringirmos a nossa visão da mediunidade, mais falsa ela será, porque menos ela corresponde a uma visão científica da mediunidade, e mais a uma mitologia, uma crença, né, uma opinião nossa, que pode ter até base nas nossas experiências, mas que nunca será uma opinião científica sobre a mediunidade, né? Mas muito bem, isso aqui era quase que o spoiler, né, que a gente vai voltar nisso no final, né? Mas como se desenvolve, como que surge a mediunidade, né? A mediunidade, ela foi registrada em todas as culturas e todas as épocas da humanidade, né? A gente tem na Bíblia, né, segundo Leon Denis, página por página, né, todas as páginas, né? Eu acho até que é um pouco de exagero, mas chega a mais ou menos esse ponto mesmo, né, de todos os relatos terem a ver com alguma forma de mediunidade, com algum tipo de manifestação do mundo invisível dos espíritos, né, no mundo material. Então, os povos primitivos, eles eram hiperconscientes de que esse era um fenômeno importante e de que, através desse fenômeno, coisas importantes eram reveladas. Até porque, tão conscientes eram que os relatos eles não incluem eventos frívolos, inúteis, irrelevantes, né? Mesmo dentro dos relatos que a gente percebe como mais ou menos sem sentido,
há uma moral da história por trás. E aí é o caso da gente pensar, será que um pastor de cabras de 3.000 anos atrás poderia criar uma parábola imortal que ensina algo profundo para qualquer pessoa em qualquer outra época? Talvez sim, mas, muito provavelmente, essa foi uma lição, né? Foi um recurso pedagógico, né? Aplicado por espíritos nesse profeta, através desse profeta, né? Então nós vemos uma história ruim, só para pegar um exemplo, Sansão, né? Uma das histórias ruins que a Bíblia nos conta, né? Que é uma história absurdíssima de um sujeito que recebe superpoderes de Deus para matar mais pessoas, né? Então a gente pensa, nossa, mas essa aqui está difícil de engolir, né? E a gente vai analisando a história, né? Por que, afinal de contas, né, Deus teria essa ideia descabida de dar um superpoder, uma super força de super-homem para Sansão, para ele massacrar aleatoriamente quase pessoas, né? E fazer todo tipo de bobagem, porque era um sujeito imprudente, insensato, cheio de vícios, como a gente vê no relato, né? E, mais esquisito ainda, Deus faz um contrato com ele e pede uma coisa muito racional, né, em troca dos superpoderes. Não corte o cabelo, né? Realmente é uma coisa que choca a gente, né? Como é que Deus pode ter proposto isso? Mas se a gente atentar para a moral da história, a gente vai ver o seguinte, né? Deus só pediu uma única coisa dele, que o cabelo não fosse cortado. E ele não consegue cumprir essa promessa, por causa de uma série de circunstâncias que estão lá na história. Então, não cumprir essa promessa é um evento catastrófico na vida de Sansão. E a moral da história, no final das contas, que é uma história bem inspirada, por incrível que pareça, é essa, de que o sujeito ele precisa ser fiel à sua palavra, né? Ele precisa ser fiel a Deus, né? E um compromisso assumido com Deus não é coisa pequena, não é um pormenor da nossa vida. E aí nós vamos evoluindo, né, nas narrativas bíblicas da mitologia do Gênesis, né, da mitologia toda da época da Arca de Noé, e passando por Sansão, etc. e tal, né, da época do rei Davi, que enfrenta um soldado gigante, né, até chegarmos na época mais racional, né, da escrita bíblica, quando esses mitos começam a desaparecer, essas histórias com fundo moral, mas muito fantasiosos, começam a dar lugar a relatos cada vez mais fidedignos de fenômenos em primeira mão, da forma como realmente aconteceu. E aí nós vamos chegar ao auge, claro, no Evangelho, né? Com João Batista, por exemplo, que, num caso muito típico de mediunidade, ele vai, durante o batismo, começar a ser considerado como um santo, ou como até talvez o Messias, pela população, porque ele realizava curas, ele fazia predições, né, dizia para as pessoas o que ia acontecer, e em determinado momento, para afastar, né, esse excesso de enaltecimento, João Batista diz o seguinte: mas eu batizo em água, e virá um depois de mim, que batizará em fogo e espírito, né, do qual eu não sou digno de amarrar as sandálias. Perdão. Então, o João Batista, nesse momento, ele não está dizendo alguma coisa que ele pensa, né? O relato bíblico sugestivamente nos mostra que ele falou através da sua boca, mas não a partir de seus próprios pensamentos, das suas próprias ideias. Isso era muito frequente, né? Nós conseguimos perceber, apesar dos pesares, apesar da Bíblia ser uma construção muito mitológica, de lendas do povo judeu muito antigas, né? Há sempre esse diferencial, esse traço de verdade que perpassa o relato, que é a característica de superação do ser humano por parte de auxílio transcendente, de auxílio divino, né? Espiritual, claro.
né? Então, nós vemos isso em Moisés, em Elias, em Daniel, né, em Jeremias, né, uma consciência, uma lucidez que ultrapassa o seu estado normal. E, pela pequenez dos livros, dá até para imaginar que, justamente, o fenômeno mediúnico neles era, como qualquer pessoa, né, um fenômeno episódico, fenômeno raro, não era algo que acontecia 24 horas o tempo todo, né? Essa é uma outra característica que Leon Denis vai observar em No Invisível. Ele vai dizer o seguinte: se a mediunidade acontecesse o tempo todo, ou seja, se a carga de energia, né, do mundo superior, né, com uma vibração superior, e com ideias que extrapolam, que ultrapassam as ideias normais do ser humano, também com sentimentos que ultrapassam a carga, a intensidade dos sentimentos normais do ser humano, o cérebro não suportaria, né? E há, inclusive, casos de pessoas que, de tão inspirados, né, artistas que viviam o tempo todo quase em transporte, místicos que viviam quase que o tempo todo em êxtase, né, que têm a sua vida muito reduzida, e vão viver 20 anos, vão viver 30 anos, porque o corpo, né, o sistema nervoso não suporta o tipo de hiperexcitação que o estado inspirado, né, produz. Então, é necessário que haja um equilíbrio entre fases normais, rotineiras, ordinárias da vida e as fases estáticas, exaltadas, inspiradas, mediunizadas, né? E nós vamos observar também que esses fenômenos não são exclusividade do mundo religioso. A gente fala muito do Evangelho, da Bíblia, fala de outras religiões, poderíamos falar de várias religiões, né, e da presença da mediunidade no budismo, no hinduísmo, né, no druidismo, nas religiões gregas, no paganismo greco-romano, né? Vou falar muito pouco depois sobre esses relatos, mas o mais interessante é que, com o espiritismo, esses fenômenos e, por outro lado, a aparição de genialidades artísticas, científicas, jornalísticas, humanitárias, né, e todo tipo de talento anormal vai começar a ser entendido como fazendo parte desse mesmo espectro, né, que a gente chama de fenômeno mediúnico. Então, um sujeito como Mozart, como Bach, como Beethoven e outros vários compositores que afirmam que as suas grandes peças, suas obras-primas, não foram produzidas por eles, foram recebidas, né? Estava na minha escrivaninha, né, pedindo inspiração, ou às vezes não estava preparado, de repente comecei a ouvir uma música. E aí fui correndo procurar o papel para escrever a música, para anotar, né, aquilo que estava acontecendo comigo, né? Incontáveis poetas, né? Na maioria das vezes, aliás, os poetas afirmam receber inspiração externa, a ponto de que os gregos, que tinham uma tal consciência desse fenômeno, diziam que poeta não produz texto. O poeta escreve aquilo que as musas vêm contar para eles, né? Então, fecha-se os olhos, né? Esse fenômeno místico, né, e que vem da palavra grega mios, né, que é o ato de fechar os olhos, fazer silêncio, né? Então, mística, no começo, era só isso, fechar os olhos, fazer silêncio. Nesse momento introspectivo, profundo, né, o ser humano se abre psiquicamente para o outro, para o além, para o algo mais, e recebe, né, para os gregos, né, na presença dessas musas inspiradoras, desses espíritos femininos, né, e claro que tem todo o colorido mitológico, né, de coisas que eram acrescentadas pela fantasia, né, que desciam de um morro, que era o Monte Parnaso, né, onde viveriam esses espíritos em grande quantidade, e eles desceriam dessa montanha alta para as cidades, para inspirar os poetas para que eles produzissem bons textos. Então, essa consciência ela é universal, né? O xamanismo indígena, né,
ou do norte da Ásia, né, vai representar justamente isso, um estado de transe através do qual nós cancelamos um pouco os nossos sentidos e permitimos que um afloramento psíquico muito específico produza a inspiração exterior, né? Todas as técnicas de yoga, né, e que foram copiados, né, o budismo é uma religião diferente, mas é uma religião diferente. As técnicas meditativas e ascéticas foram todas copiadas ipsis literi do yoga, né? Então, esses dois grandes sistemas religiosos da Índia e do leste asiático todo consistem em dominar as paixões, criar uma autodisciplina física, psicológica, que permita acalmar os sentidos, acalmar os frêmitos, né, da carne e os devaneios psicológicos que nós temos cotidianamente, rotineiramente, e permitir que o espírito, que em geral fica abafado por eles, possa desabrochar, né? Os egípcios, eles chegaram a construir piscinas subterrâneas em alguns templos, né, para que nessas piscinas, né, a porta era fechada com uma pedra, para que nenhum som entrasse nesse alojamento subterrâneo, né, dos templos, e nenhuma luz, né, e em silêncio total, na escuridão total, e mergulhados nessa piscina de água quente, né, os sentidos ficavam anestesiados, entorpecidos, permitindo grandes fenômenos de regressão a vidas passadas, de curas ou de comunicação com os mortos, tá? Isso tudo, gente, não é literatura espírita. Isso é a literatura humana, né? Não é psicografia, né? A gente está falando aqui de enciclopédia de egiptologia, né? Das fontes canônicas do yoga, do budismo, todos afirmam essas coisas de maneira muito explícita, da própria Bíblia, né? Da mitologia grega. Então, nós lendo corretamente, nós podemos enxergar, né, os insights ou discretamente aqueles padrões que nós aprendemos a distinguir e diferenciar de uma maneira muito técnica com o livro dos médiuns. Nós conseguimos ler esses padrões nas tradições antigas, né? Plínio, que foi um historiador romano, ele vai dizer o seguinte: numa determinada ocasião, ele teria se mudado para uma casa que se dizia ser mal assombrada, né? Porque havia boatos de que a casa era mal assombrada. Ele foi correndo, falou: eu quero morar nessa casa, quero ver o que tem aí, né? Exatamente como Leon Denis. E Plínio, se transferindo para essa casa, viu o que a maioria das pessoas via com certa frequência nessa casa mal assombrada, né? Bateção de móveis, né? Batidas sistemáticas de móveis, arrastar de correntes, né? E num determinado momento ele viu, teve uma aparição, né? Uma materialização, uma aparição, né? De um fantasma, né? De um cadáver, né? Envolto em correntes, né? E esse fantasma era mudo, né? Ele tentou se comunicar com o fantasma. Olha só o sangue frio do Plínio, né? Ei, quem é você e tal? Não recebeu nenhuma resposta. Tentou interagir, sinal de que isso não era tão esquisito e tão absurdo para as pessoas dessa época, né? Porque senão ele teria surtado, teria saído correndo, alguma coisa assim. Mas depois de várias tentativas de comunicação, ele viu que o tal do espírito, ele sempre ia para o quintal. Ele foi até o quintal e viu que o espírito ficava apontando para um determinado lugar, né? Desenterrou a ossada do espírito, né? Acorrentado, que aparentemente foi acorrentado e assassinado ali, né? E enterrado no seu próprio quintal, né? Então, como os gregos, os romanos também davam muita importância aos ritos fúnebres, ele fez os ritos e tal, e enterrou corretamente a ossada do espírito, que nunca mais apareceu, e a casa deixou de ser mal assombrada a partir daí, né? Lucano, que era um historiador e também escritor romano,
que Leon Denis cita no nosso livro, né, ele vai dizer o seguinte, que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos se confundem, a ponto de que, em qualquer ambiente e qualquer circunstância, há grande quantidade de espíritos dos falecidos, né, interagindo e participando dos eventos, né, sem a consciência da maioria dos encarnados, mas algumas pessoas são capazes de perceber a presença desses companheiros já desencarnados, né? E nós poderíamos coletar e citar aqui uma lista muito longa de personalidades, né? Mas só para ficar em algumas personalidades brilhantes, a gente pode citar, por exemplo, Sócrates, que em alguns eventos sofria de fenômenos estáticos, né, de saídas do corpo, de tal maneira que é relatado em alguns livros, como no Banquete de Platão, né, que Sócrates chegava a ficar 24 horas paralisado, em pé, na praça pública, né, ou numa rua, né, e que isso acontecia sem nenhum aviso, né, ele estava indo para um lugar, né, num determinado momento estava indo para uma festa na casa de amigos, e aí parou, e ali ficou 24 horas. E quando ele retornava desse estado, e não importava o que as pessoas fizessem, não conseguiam acordar ele, né? Não conseguiam alterar, né? Fazer ele perceber, Sócrates, acorda, você está no meio da rua e tal, né? Nada funcionava. Podia chover, podia fazer sol forte, continuava ali plantado. Depois desse longo tempo, né, todas as vezes, ele voltava com grandes ensinamentos e ideias novas, né? Muito sugestivo, né? Também muito sugestivo que ele falasse, dialogasse com um espírito, né? Um daimon, né? Que é a palavra grega para um espírito, né? Com tanta frequência que todas as pessoas tinham conhecimento disso, né? E ele muitas vezes dizia, bom, esse espírito, ele me aconselha sempre coisas boas, ele só me proíbe coisas erradas e ruins, ele me faz evitar uma série de problemas, né? Então não há um bom motivo para eu não ouvir esse espírito, né? Ele entendia que era um espírito que o guiava, que o amparava, que o protegia, né? Então nós compreendemos, isso tem 2.400 anos, nós entendemos melhor por que os povos antigos, né, lá da Babilônia, do Egito, da Grécia, da Índia, da China antiga, já tinham a consciência de anjos da guarda, de espíritos protetores, de condutores, que às vezes eles podiam chamar de deuses, às vezes podiam chamar de entidades, né, às vezes fantasiosas, mitológicas, tudo bem, mas essa compreensão, o germe dessa compreensão, né, vai depois se desenvolver, se aclarar mais, como o que nós vamos entender como milagres na época bíblica e depois mediunidade a partir da era moderna, a partir da era já científica. Um outro caso interessante é o do Jacob Böhme. Jacob Böhme era um sapateiro, né, de 1600, 1620, a mesma época, portanto, de René Descartes, né, que é o criador do método científico. E esse sapateiro, modesto, de pouca instrução, né, lia, mas não tinha uma vasta erudição, num determinado momento, ele estava trancando a loja, né, a sapataria dele, e virou para trás, e havia um anjo, um ser de luz muito forte, né? Ele ficou muito impressionado, ficou em choque diante daquilo, e esse ser luminoso disse o seguinte, Jacó, você é pequeno, mas Deus é grande. E Deus é grande de uma tal maneira que vai lhe fazer grandes coisas. Através de você, muitas coisas impressionantes vão acontecer. Sumiu, né, esse espírito. Num outro dia, ele teve um fenômeno místico, tomando sopa, né, em casa, para a gente ver como é que é impressionante, como é que o fenômeno, como é que a espiritualidade não pede licença, né? Não pergunta, você está com tempo livre agora, né? Não precisa muita preparação, né? O espírito estando preparado, está preparado e pronto. O trabalhador estando pronto, a obra cai no colo, né?
Então, ele tomando sopa, ele teve uma visão da criação do universo, né? Um sapateiro. E de como funcionam todas as regras, todas as leis do surgimento da vida, né? Da manutenção do equilíbrio entre os povos na sociedade humana, do desenvolvimento psicológico das eras primitivas, né? A evolução do animal para o homem, assim por diante, até chegar às leis morais, né? Viu toda a Gênese, digamos assim, né? Diante dos olhos dele, em segundos, né? Voltou para o corpo, né? E diz: bom, eu fui levado até as alturas celestiais e eu vi o plano de Deus, né? E mais, né? Eu sei o que Deus quer de mim. Ele quer que eu escreva livros contando o que eu vi. E aí ele vai começar a escrever uma série de grossos, né, complicados e profundos livros de filosofia, de teologia e de ciência, né, com a ciência da época, né, que ainda era precária e tudo, mas com uma profundidade, uma excelência, né, realmente muito impressionantes, a ponto de que os filósofos mais exigentes, depois como Hegel, né, um sujeito extremamente sistemático, né, vai dizer: bom, esse é o nosso primeiro filósofo, né, o filósofo teutônico por excelência, é o Jacob Böhme, esse sapateiro que foi inspirado e que falou, né, para nós, revelou para nós a verdade, né? Mas não só o sujeito muito simples, como também o sujeito muito tecnicamente preparado precisa de inspiração para realizar as grandes tarefas, né? Raras grandes tarefas na história da humanidade foram realizadas sem inspiração, né? Albert Einstein, por exemplo, frequentemente, quando diante de problemas muito grandes, né, problemas que ele não conseguia resolver com muito esforço, com longo e com paciente trabalho, ele tinha um fenômeno estático parecido com esse de Sócrates ou com o de Jacob Böhme, e ele se via enxergando processos físicos, né, deformação do tempo e do espaço, uma série de outros, né, a luz viajando, né, a ponto tal, né, que, assim como Sócrates, ele desaparecia de um dia para o outro, né, e as pessoas tinham que sair procurando ele. Olha, Einstein saiu para trabalhar ontem às 8 horas da manhã, hoje ao meio-dia não voltou para casa. E saía um monte de gente procurando ele e achava ele olhando, alucinado para o céu, né, ou para o vazio, caído no meio do mato, né, no caminho de casa. Estava voltando para casa, aí teve uma visão, caiu e ficou ali tendo a visão. Durante horas e horas e horas, né? Então, isso acontecia com uma certa frequência, né? E nós vamos entender, né, quando a gente analisa as vidas de Chico Xavier, ou de Ivone, de Eurípides, né, de Divaldo, que essas saídas do corpo, naturalmente, elas podem acontecer até com um pouco de esforço da parte da pessoa, mas geralmente acontecem espontaneamente por influenciação espiritual, né? A vantagem do médium que conhece o livro dos médiuns e que exercitou, né, de uma maneira metódica a faculdade, é que ele consegue, né, ter uma certa consciência de onde ele está largando o corpo, né, vamos sentar antes ou vamos deitar, né, para evitar certas inconveniências, né, enquanto que antigamente, né, os médiuns eles não tinham nem muita noção do que estava acontecendo e nem se preparavam suficientemente, não sabiam diagnosticar na sua autoanálise em que momentos esses transportes espirituais podiam acontecer. E nós temos inúmeros relatos disso na história. Quantos santos, né, não se relata a respeito deles que eles tiveram saídas do corpo. Filósofo Plotino, que viveu mais ou menos 200 e pouco depois de Cristo, ele vai dizer o seguinte: a filosofia, ou seja, o estudo, ele vai até certo ponto, né? Depois de determinado ponto, o estudo, né, ele é insuficiente para a aquisição da verdade. Ele te prepara até aqui, até o 8º degrau da escada. Faltam 2, 3, né?
esses últimos degraus da escada da verdade, eles só podem ser atingidos através de uma saída do corpo. É preciso que o filósofo se treine moralmente e intelectualmente para sair do corpo e enxergar a verdade em primeira mão. E é só a partir desse método, só através desse método, que é possível o filósofo, né, entrar em contato com a verdade plena. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio sujeito, né? Não foi ninguém que psicografou, não foi um relato de um historiador espírita, está no livro de Plotino, né? Nas Eneades, né? A gente vai ler isso, né? O sujeito que viveu 1800 anos atrás diz que saídas do corpo, experiências extracorpóreas, são necessárias para que o espírito contemple e enxergue a verdade pura, né? E aí nós voltamos num ponto que o Tiago comentou, né? Só para encerrar esse momento agora, né? De que os antigos, por medo e por receio do que as pessoas iam pensar desses fenômenos, porque se hoje as pessoas não compreendem, né? Os céticos se riem, né, desses relatos, os mais crédulos fantasiam e inventam 1000 superstições a partir disso, né? E a coisa já é delicada, a gente já tem que tomar certo cuidado. Imagine vocês há 3.000 anos, há 2.000 anos, o que as pessoas não pensavam quando ouviam essas coisas, né? Então, os antigos observaram que era necessário esconder esse conhecimento. E daí que nós vamos ver o surgimento dos mistérios. Esse termo mistério significa aquilo que precisa ser escondido, né? Em seitas também iniciáticas, ou seja, você só recebia a informação de como esses fenômenos acontecem através de uma longa e demorada e custosa iniciação. Você tinha que ir lá, né, varrer o templo durante anos, para depois ler os textos para leigos, para depois de muito treinamento, e o sacerdote sempre te observando, te julgando, né, depois de 20 anos, né, você era aceito dentro das reuniões secretas, onde se exercia a mediunidade, onde se fazia regressão a vidas passadas, se havia materialização luminosa, havia transporte de objeto, ou, às vezes, eles só contavam os casos, né, que tinham experimentado em outros grupos e outros núcleos. Entretanto, eu vou revelar uma coisa aqui para vocês bombástica. Existem pessoas fofoqueiras. Então, imagine vocês hoje um grupo que diz o seguinte: gente, estamos aqui nós 30, mas nada do que acontecer nessa reunião, jamais a gente pode contar, absolutamente nada. Aí tem uma reunião. Quanto tempo vocês calculam que levaria para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu nessa reunião secreta, né? Porque sempre tem alguém, sempre tem. E como eram dúzias de escolas funcionando durante 800 anos seguidos, às vezes, né, era muito natural, muito comum, que algumas dessas escolas não conseguissem prender e reter os seus conhecimentos secretos, seus segredos, né? E, naturalmente, sempre havia alguém que contava, né? Algumas das pessoas fofoqueiras, que a gente pode apontar o dedo e condená-las, são Sócrates e Platão. Eles aprendiam as coisas lá nos mistérios de Eleusis e saíam pela praça fora falando isso e tal. Platão escreve livros a respeito disso, né? E conta como se fosse um mito que alguém falou, ouvimos falar por aí, né? Está escrito assim na República, que pode ser que as almas, depois da morte do corpo, elas fiquem vagando, meio confusas, né? As boas, elas vão naturalmente ter menos necessidade de reencarnar. As piores, elas vão ser muito materializadas, tem algumas que conseguem nem se expressar direito, vão ter mais ânsia, mais necessidade de voltar à Terra, onde elas se sentem mais bem aclimatadas, né? E as almas muito depuradas vão chegar ao ponto que não precisam mesmo retornar a esse mundo decadente, enquanto que as normais e as ruins vão beber a água do esquecimento, né? Perder a lembrança dessa vida espiritual e das vidas passadas, e vão
voltar a ser ignorantes. E é por essa razão que nós falamos desses assuntos com as pessoas, e as pessoas não acreditam, acham que é invencionice, né? Porque as pessoas beberam a água do rio do esquecimento. Só as almas fortes, né? Para eles seriam os filósofos, elas conseguem lembrar partes dessa história, partes da vida espiritual. E é por isso que a gente consegue relatar, né, essas lembranças, né? Porque as almas já bem exercitadas se lembram, como Pitágoras lembrava, flashes de vidas passadas, né? Como Sócrates, como Platão, como Cícero, depois, né? Mais de 200 anos depois, quase 300 anos depois, Cícero, que já é um romano, ele vai visitar, né, os mistérios de Eleus, vai frequentar os mistérios de Eleus, vai também fofocar um pouco a respeito deles, né, contar parte do que acontecia. Mas nessa época, né, mais de 200 anos depois de Sócrates e Platão, parte da excelência dos fenômenos já tinha passado, já tinha perdido, né, não era mais uma coisa assim tão espetacular, tão profunda quanto era anteriormente. De modo que as comunidades antigas, elas ouviam esses relatos, ficavam assombradas, né, fantasiavam muito em cima deles, mas eles não eram totalmente desconhecidos. E nós hoje temos como rastrear historicamente essas histórias, né, do oráculo de Delfos, dos mistérios de Eleus, dos mistérios, né, da Samotrácia, né, dos mistérios babilônicos, dos mistérios egípcios, das iniciações druídicas, né, embora muito fragmentários, a gente tem alguns relatos que nos conduzem através de uma historiografia da mediunidade. Kardec, na Revista Espírita, havia dito para a gente que resta por fazer uma historiografia da mediunidade. Quem realizar essa tarefa, terá prestado um grandioso serviço ao Espiritismo, né? Vamos torcer para que isso aconteça, né? Vamos ficar por aqui.